João, capítulo 9, versículo 24 e 25. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos ao redor da Tua palavra, de podermos ouvir, Senhor, a Tua palavra ser ministrada. Podemos, ó Pai, mais uma pequena porção, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos deixou, através dos profetas, através, Senhor, dos apóstolos, através de todos aqueles que foram usados por Ti, Senhor, que foram inspirados pelo Teu Espírito Santo para falar conosco, mesmo tantos anos depois, Senhor. Mas que essa palavra pregada, ministrada, Senhor, venha nos transformar, venha realmente trazer e fazer diferença nas nossas vidas. Então, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, conforme já divulgado, né? Passado, presente e futuro. E aí em João capítulo 9, você deixa aberta a Bíblia, vai ter aí a narrativa sobre esse cego que foi curado por Jesus e tudo aquilo que ele passou ali após ser curado, um pouco do que ele passava antes de ser curado e a perspectiva que ele tem de futuro, né? A perspectiva que ele tem, a nova visão que ele adquiriu da parte de Jesus. E nesse contexto da vida deste cego, a gente vai falar sobre passado, presente e futuro, como a gente enfrenta, como essas coisas nos impactam e como a gente deve, de fato, agir para que isso não interfira, para que isso não traga um resultado ruim para as nossas vidas. E são três coisas que realmente incomodam e podem ser determinantes na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? Falar sobre o nosso passado, falar sobre aquilo que vivemos no presente, falar sobre uma expectativa daquilo que será o futuro. Nessas frases de Facebook, né? Hoje é mais moderno, frases de Facebook, de Instagram, antes era frases de caminhão, né? E uma dessas frases que eu li estava lá, que a depressão ela é o excesso do passado na vida da pessoa, que o estresse é o excesso no presente e que a ansiedade é um excesso de futuro, né? Que essas três vertentes do tempo impactam na vida das pessoas. E esse cego que foi curado por Jesus, ele tinha essas três situações na vida dele, assim como nós também temos. E o passado do cego, o cego de nascença, ele não tinha esperança alguma. Ele nasceu cego. E é interessante a gente compreender o contexto desta pessoa, né? Sem nenhuma perspectiva de futuro, com uma vida totalmente à margem da sociedade, não só da sociedade em termos de trabalho, mas também em termos espirituais, porque ele tinha um defeito e o defeito não era aceito ou era como se fosse a marca de alguma situação que ele pudesse ter passado. Então, a vida deste cego, ela era desprovida de esperança. Ele não tinha esperança. Ele sabia da sua condição, sabia que não havia possibilidade, pelo menos possibilidade humana, na medicina da época, que ele pudesse voltar a enxergar. Então, o que ele tinha eram explicações para a sua cegueira. O que ele tinha eram pessoas com mais variadas tentativas de explicar por que aquele homem nasceu cego. O que ele tinha era humilhação que ele passava todos os dias. O que ele tinha era a possibilidade de mendigar, pedir socorro, pedir auxílio financeiro, já que ele não trabalhava, já que ele não tinha como se sustentar. Lá em João, no capítulo 9, no versículo 2, lá no início da narrativa, de seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então a gente vê o contexto dele. As pessoas não estavam preocupadas com o cego, elas estavam preocupadas em explicar por que ele era cego. O contexto do cego em si, a sua necessidade, aquilo que ele passava, a humilhação que ele passava todos os dias, uma maneira de ajudar aquela pessoa, uma maneira de
de socorrê-la. Não era isso que estava sendo discutido. E eram os discípulos de Jesus. A discussão era querer saber, era querer explicar por que que ele era cego. Por que que ele nasceu assim? Foi pecado dos seus pais ou foi ele quem pecou? Qual dos dois é o culpado por ele ter nascido cego? Então a preocupação não estava na pessoa, no cego, estava em compreender o contexto. Isso é muito comum nos dias de hoje. A gente vê muito debate daqueles que dizem querer e dizem ser protetores das pessoas, de direitos humanos ou de qualquer coisa nessa vertente, e isso vira um assunto acadêmico, isso viram debates de sociologia, isso viram debates de políticas públicas, mas não sai do campo do debate porque a preocupação às vezes é explicar o fenômeno, por que que a pessoa está ali, por que que o contexto social é esse, o que que aconteceu na economia, o que que aconteceu no país, quais foram as direções erradas, o que que levou a acontecer isso. Enquanto isso, a pessoa está lá a mendigar. Enquanto isso, a pessoa está lá carente não só do material, não só do que sacia a sua fome, mas também carente de palavra, de evangelho, carente de Deus, que é aquilo que a igreja se propõe a levar ao mundo. Então, o contexto desse cego, ele se repete, ele continua a existir. Ao invés de ajudar, busca-se explicações, busca-se culpados, mas não se age para ajudar. No versículo 6 do capítulo 9 ainda diz assim: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então esse cego ele estava neste cenário, na conversa. Ele estava ali quando perguntaram quem havia pecado. E glória a Deus porque ele estava ali quando ele ouviu Jesus dizer: nem o Pai nem ele, é para que a minha glória seja manifesta. Mas ele ouvindo aquele contexto, quem pecou, quem não pecou, talvez ele já estivesse até cansado de ouvir ao seu redor as pessoas a censurarem, ou a condenarem, ou a julgarem, ou a qualquer coisa pelo contexto que ele vivia, pela necessidade que ele tinha, e de repente ele escuta alguém cuspir no chão. E a gente pode imaginar como alguém numa posição de fragilidade que aquele cego tinha, ao ouvir pessoas falando sobre vários assuntos, ele não sabia quem estava ali. Ele não sabia que era o meigo nazareno, que era Jesus Cristo que estava ali. Ele estava ouvindo uma conversa como ele tinha ouvido várias outras conversas e de repente alguém cospe ao chão. E eu acredito que o pensamento que veio a ele foi mais um para me desprezar, mais um para me humilhar, mais um para cuspir sobre a minha vida. Talvez o contexto dele seja esse. Não era de que ali ele seria ajudado, mas que ali ele seria mais uma vez desprezado. Esse é o passado dele. Isso que ele viveu anos e anos. Lá no versículo 8 diz assim: não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Ele mendigava, ele pedia ajuda. Esse era o passado dele. Apenas humilhação. E o nosso passado sem Cristo é semelhante ao dele. É semelhante a de um cego. Porque nosso passado sem Cristo nós vivíamos em trevas, nós não enxergamos as coisas como deveria enxergar, porque ainda éramos cegos espiritualmente, não podíamos e não conseguíamos enxergar nada, nem um palmo à nossa frente, vivemos apenas em trevas, não podíamos ver nada, éramos humilhados pela nossa própria carne. Para satisfazer os desejos da nossa carne, nós éramos humilhados, porque éramos escravos do pecado. E isso basta você, nas suas redes sociais, assistir a algumas publicações ou alguns stories ou qualquer coisa assim da rede social de pessoas que você conhece que ainda não conhecem a Cristo. E ao assistir isso, basta você perceber o quanto se expõe e se humilha em nome da satisfação da carne, em nome do pecado que ainda vive, porque são escravos dele. Quanta humilhação se submete a própria pessoa, se submete a se expor nas suas redes sociais, às vezes bêbado, às vezes em situações que não deveriam nem sequer ser divulgadas por ninguém, e a própria pessoa se expõe de tão escrava que ela é do pecado, de tão cega que ela é. A humilhação que ela vive e ainda não percebe o quão humilhante é a vida dela. Talvez ela não enxergue até por sentir prazer nisso, até por viver de uma maneira que entende prazerosa, porque está satisfazendo ali a sua própria carne. Mas um dia Jesus abriu os nossos olhos.
E se não abriu o seu ainda, talvez ele possa abrir hoje os teus olhos, para que você possa enxergar, para que esse passado de trevas, de cegueira, possa ficar realmente apenas no passado, que não seja mais o seu presente. E o presente do cego era um presente de pressão religiosa, pressão dos fariseus. Ele estava passando pelo melhor dia da vida dele. Não tem como mensurar a alegria que aquele homem estava. Um cego de nascença que vivia mendigando, que vivia sendo humilhado, de repente os seus olhos se abriram, ele foi curado. Ele não estava apenas enxergando a partir daquele momento. A partir daquele momento ele poderia trabalhar, a partir daquele momento ele poderia ter sua participação no templo, em ações religiosas, judaicas. A partir daquele momento ele poderia participar, ele poderia ser parte da sociedade. Não foi só o fato dele enxergar, não foi só o fato de abrir os seus olhos. Nesse dia, o dia mais feliz da sua vida, ele ainda teve que enfrentar os religiosos, os fariseus, os incrédulos. No capítulo 9 de João, no versículo 15 e 16, diz assim: Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Os religiosos não estavam preocupados com o cego. Os religiosos não estavam felizes com o milagre. Não foi essa a reação dos religiosos. Não foi essa a reação daqueles que detinham o poder religioso de ensino, de repreensão, de ministração. Não foi essa a reação. A preocupação, se antes, enquanto ele estava na rua, era explicar por que ele estava na rua e a preocupação não era com ele, ao entrar no ambiente religioso, ao ser curado pelo próprio Deus, a preocupação ainda não era ele, nem a alegria era ele. A preocupação era religiosa. Olha as falas: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Porque Jesus curou este cego no sábado. Eles não estavam preocupados nem felizes porque aquele homem voltou, ou no caso ele nem voltou, nem passou a enxergar. Eles não estavam ali movidos de compaixão, nem de empatia, nem de qualquer coisa assim. Eles estavam movidos simplesmente de uma ação religiosa. Este homem que curou este cego não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Ele teve compaixão. Ele se moveu para curar. E ele fez o ato da cura com ações de possível trabalho, justamente para mostrar, e em outro momento ele falar que não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado que foi criado para o homem. Ele poderia simplesmente falar: enxergue. Ele podia simplesmente, assim como ele falou para muitos: toma teu leito e anda, ele poderia ter falado para ele: enxergue, e ele passaria a enxergar. Mas Jesus fez questão de fazer um ato de trabalho, cuspiu ao chão, ali formou com a saliva e a terra uma espécie de lodo, passou nos olhos daquele cego e mandou ele se lavar. Ele fez atos de trabalho no sábado e fez com que o homem também o fizesse, para mostrar que o que era importante ali era o cego. Era resolver aquele passado que ele tinha, era tirar ele deste momento presente que ele vivia para que ele tivesse um futuro diferente. Mas a preocupação dos fariseus, dos religiosos, não era essa. Outros disseram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Não pode. Um milagre deste fora do ambiente religioso não pode acontecer. Essas coisas só podem acontecer aqui, porque essas coisas só acontecem quando o fulano ora, quando o ungido ora, quando a pessoa que foi separada em tal lugar ora, quando o apóstolo ora, quando... Não pode acontecer fora daqui. Como pode alguém, este pecador aí na rua, operar um milagre desse tamanho? A preocupação deles não era o cego, nem com o seu passado, muito menos com o seu presente e com o seu futuro. E a preocupação de Jesus era apenas com o cego. Não importa se ali ele ia precisar ter um ato contrário à religião estabelecida naquele período, mas a preocupação dele era com o cego.
aquelas pessoas tentaram achar explicação para não ser verdade que aquele cego havia sido curado. No versículo 18 diz assim: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. E eles mandaram chamar os pais, e a opressão religiosa era tão grande que seus pais tiveram que conter a alegria de ver seu filho enxergando. Seu filho que nasceu cego, seu filho que estava na rua mendigando. Eles tiveram que conter a alegria de ver seu filho daquela maneira quando eles foram chamados. Versículo 19 a 23 narra essa passagem, diz assim: então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Seus pais não puderam nem comemorar ao ver o filho enxergando, com medo da repressão religiosa, porque o milagre não tinha acontecido dentro da sinagoga, porque o milagre não havia acontecido de tal forma que deveria se pagar, deveria se apresentar oferta pelo milagre, foi de outra maneira. Até seus pais foram oprimidos porque eles foram abordados assim: é este o seu filho ao qual vocês dizem que nasceu cego? Essa foi a abordagem. O que deu a entender os fariseus assim: vocês mentiram a vida toda. Esse seu filho nunca foi cego. Vocês dizem que ele era cego. É ele que passou a enxergar. É ele que fez isso. E seus pais falaram assim: olha, é sim nosso filho. Nasceu cego e agora está vendo. Não sei quem fez, não sei quando foi. Pergunte a ele. Ele já tem idade para responder por si. Temendo a repressão religiosa. Aquele cego havia recebido a verdadeira liberdade e a religião estava ali para prendê-lo novamente. Dentro de dogmas, explicações, dentro de atos religiosos, dentro de situações que não poderiam sair do controle dos próprios homens que comandavam a religião. Mas aquele homem recebeu a verdadeira liberdade. Lá em Gálatas 5, no versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando Paulo escreveu para a igreja na Galácia, quando ele falava sobre isso, era porque muitos estavam querendo fazer a circuncisão, um ato judaico. A discussão dos judaizantes, dos judeus que se converteram, a tentativa de se impor o ato religioso da marca judaica, a circuncisão, e de repente Paulo olha tudo aquilo e fala assim: mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não se liberte de uma coisa para se escravizar a outra. Não se liberte de uma vida totalmente desregrada, de uma vida totalmente voltada para as questões da carne. Não se liberte disso para ser escravo de uma religião, para ser escravo da lei. Não faça isso. Foi para a liberdade de fato que ele, Jesus Cristo, nos libertou. Não foi para nos escravizarmos por mais nada. Muito menos para a religião. Muito menos para a religião. Tem uma frase do pastor Zé Bruno, que eu acredito que nem seja dele, mas ele cita muito, e não vou me lembrar agora, ele até citou de quem era, que diz que a palavra de Deus acaba com a nossa religião. E acaba mesmo. Ao ver o que Jesus falou, ao compreender o contexto do evangelho apresentado pelo próprio Cristo, e ao olhar para a religião evangélica dos dias de hoje, ao confrontar essas coisas, a gente está tendo que fazer a opção: ou fico com o evangélico, ou fico com a palavra. Porque a palavra de Deus acaba com a nossa religião. Muitos estão sendo libertos do mundo para se escravizar à religião, e não foi para isso que ele fez. Ele não libertou aquele cego, ele não o curou para que ele se escravizasse agora na religião. Sabe, talvez você tenha sido alcançado e liberto da sua vida vazia, da sua maneira vazia de viver, como dizia Pedro. Talvez você foi alcançado, mas agora está dentro de um contexto religioso que tenta te prender mais uma vez,
que tenta te obrigar a praticar coisas como se aquilo fosse a chave, como se aquilo fosse a maneira de se alcançar a Deus, como se daquela maneira, naquele rito, naquele ato, como se naquele programa montado pela igreja, como se aquilo ali fosse, aquela estrutura fosse a maneira de você se achegar a Deus e te escravizar mais uma vez. Te escravizar às 7 campanhas, te escravizar ao dia X, ao dia Y, te escravizar ao templo, te escravizar. E nós somos livres, livres, e foi para isso que ele nos libertou. E se você ainda está assim, saiba que seu presente não precisa ser o seu futuro. Seja livre, assim como aquele cego. E o futuro do cego, ele começa com a visão dada por Deus. João 9, 35 a 38. Jesus ouviu que haviam expulsado, ou havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. O futuro do cego era uma vida de adoração, que ele só pôde ter a partir do momento que ele passou a ver o Filho do Homem. Se não somos cegos de maneira física, somos cegos espiritualmente e não conseguimos adorar a Deus enquanto não passamos a enxergar o Filho do Homem. Enquanto o próprio Cristo não nos é revelado, não tem outra maneira. E a resposta desse cego às indagações religiosas foi essa: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. A posição deste cego, a posição deste homem, a partir do momento em que ele viu o próprio Cristo, a partir do momento que ele esteve ali, esteve na presença dele, pôde o enxergar, pôde compreender a sua palavra, a partir daquele momento ele se desligou do seu passado. Ele não se constrangeu e não se permitiu oprimir pelo seu presente religioso. E ele teve uma visão ali de futuro. Olha, eu não sei como era. Já não me importa mais como eu era. Eu não sei se o que vocês estão falando deste homem chamado Jesus, se é verdade ou não, se ele é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu posso ver. É isso que eu sei. O que eu sei é que o meu futuro vai ser totalmente diferente. O que eu sei é que a minha vida vai ser transformada. O que eu sei é que as coisas vão mudar. E a pressão religiosa que vocês fazem sobre mim agora não muda nada. Porque eu conheci o Cristo e não a religião. Posso me aproximar religiosamente para ter comunhão com Deus juntamente com a igreja. Posso glorificar a Deus juntamente com a igreja, mas a minha relação com Deus, não há mais nenhuma escravidão, não há mais nenhum intermediário. A palavra dele diz que o véu foi rasgado. Ninguém mais faz essa intermediação. Eu tenho livre acesso. Eu sou livre para me achegar a Deus. Eu sou livre. Daqui para frente eu enxergo, e por isso eu adoro o Senhor Jesus. O futuro do cego foi estabelecido entre ele e Deus e mais ninguém. O futuro dele ficou ali, espiritualmente falando, não religiosamente falando. Espiritualmente falando. E você pode estar me ouvindo falar e repetir várias vezes questões religiosas e pode estar até com a pulga atrás da orelha. Porque eu sou um pastor de uma igreja. Mas sou um pastor de uma igreja e sou um pastor já cansado da religiosidade. Cansado. E não só cansado, indignado com a religiosidade. Indignado o quanto falta Deus. O quanto falta Cristo no cristão. E o quanto falta evangelho nos evangélicos. Porque pastor é apenas a função que eu tenho. Mas, acima de tudo, eu sou cristão, eu estou em Cristo e quero viver a vida nele, quero viver uma vida plena nele. E se a religiosidade me atrapalha, eu tiro. Posso perder a minha religião, mas o meu Deus eu não perco. A minha relação com Deus eu não perco. E a igreja precisa despertar. A igreja de Cristo que está dentro da religião
Porque não é a religião que é a igreja de Cristo. Muitos da igreja de Cristo não estão lá dentro. E muitos que estão lá dentro não são igreja. A igreja de Cristo precisa despertar para essas coisas. Precisa despertar. Precisa olhar para o seu passado. Precisa ter consciência do seu presente. E precisa ter uma visão diferente de futuro na presença de Deus. E baseado nesse contexto do cego, a gente precisa falar um pouco de como lidar com esses três tempos, passado, presente e futuro. E o primeiro ponto é como a gente vai lidar então com o passado. Porque sim, o nosso passado, ele faz parte do nosso presente. Nosso passado, ele interfere sim, ele traz consequências. O nosso presente é fruto do nosso passado. Nós somos fruto do nosso passado. Nós hoje, o Joel hoje, é fruto do que eu vivi no passado. Do que eu aprendi, do que eu sofri, das minhas vitórias, conquistas, das minhas decepções, daquilo que eu passei na minha vida. Tudo que se passou na minha vida me construiu. Então sim, o passado ele tem o seu lugar. As coisas que a gente passou impactam sim nos dias de hoje. Sim, nós podemos aprender com o nosso passado. Tempo atrás eu pregava sobre arrependimento e eu falava que a pessoa, ao dizer que não tem arrependimentos, ela poderia estar querendo dizer assim, não, eu tenho sim arrependimentos, mas eu dou valor ao meu passado, mesmo do contexto ruim que eu passei, porque eu aprendi com ele. São coisas diferentes. A gente aprende sim com o nosso passado. Mas não, o nosso passado não é dono do nosso presente. O passado não é dono. Quem é dono do nosso presente somos nós. As nossas decisões hoje são tomadas hoje. E elas não precisam ser refém do nosso passado. O passado tem que ter o seu lugar. Porque nós podemos definir o quanto o passado vai interferir no nosso presente. Nós podemos definir o quanto o nosso passado vai interferir no nosso futuro. Nós temos o poder de deixar o passado no lugar dele e extrair do passado apenas aquilo que nós precisamos extrair do passado. Isso nós podemos fazer. Aquilo que você viveu no passado não precisa acabar com o seu presente, não precisa destruir o teu futuro. As coisas podem mudar. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É necessário. E esse esquecer aqui, eu não acredito que a intenção de Paulo era falar sobre uma amnésia. Não acredito que a intenção de Paulo é escrever, ela fala, não, esqueça. Você nunca mais, uma hipnose, ou alguma, você nunca mais, não acredito nisso. Quando ele diz assim, esquecendo das coisas que ficaram para trás, é não deixando mais que as coisas lá de trás me afetem no presente. Não deixando mais que essas coisas lá de trás vão interferir no meu futuro. Eu preciso mudar isso. Eu preciso dar um basta em muitas coisas. Eu preciso aprender, eu preciso transformar. Deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Muita gente não consegue parar de viver no passado. O seu presente é o seu próprio passado e o seu futuro vai continuar sendo o seu passado, numa escravidão de coisas que já aconteceram, que não precisam mais te afetar. Ninguém pode decidir isso por você, só você pode decidir isso. Só esse deixando as coisas para trás, só nós podemos decidir por nós. Assim como avançando para as que estão adiante, só nós podemos fazer também. Não tem como avançar para aquilo que está adiante se aquilo que está atrás está sendo arrastado por nós nas nossas vidas. Precisamos deixar para trás e prosseguir para o alvo. O alvo não é o passado, o alvo não é o presente. O alvo é Cristo. É Cristo. Um futuro de vida eterna é Cristo. Ele é o alvo. Não tem como o alvo ser o passado, assim como não tem como o alvo ser o presente.
Eu entendo dos discursos de como a gente tem que viver o dia de hoje, eu entendo a intenção. Mas o alvo também não é o dia de hoje. Porque o alvo é algo a ser alcançado. Então o alvo não está no presente. Sim, devemos viver o presente da melhor maneira possível. Sim, devemos mudar as ações, as atitudes no presente, mas não é o alvo. O alvo do cristão não é um simples futuro. O alvo do cristão é Cristo, é a vida eterna. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E ler isso aqui não é dizer assim, as coisas ruins e que eu interpreto como ruins ficaram para trás. Eis que Deus fez coisas novas ou coisas boas na minha interpretação, que é assim que as pessoas leem tudo na Bíblia. Eis que as coisas ruins ficaram para trás e agora se fizeram coisas boas. E não é isso que está escrito. As coisas antigas se passaram. Eis que foram feitas coisas novas. Não ditadas por nós. As coisas novas são ligadas a Deus. Eis que a sua vida de satisfação da carne, eis que a sua vida mundana, eis que a sua vida sem Deus, eis que essas coisas você interpretando como coisa boa ou ruim, sobre aquilo que você viveu, sobre aquilo que você não consegue largar nem deixar, essas coisas ficaram para trás. E agora você passa a viver olhando para o alvo, porque foram feitas coisas novas. Você foi feito novo, nova criatura, transformado, regenerado por Cristo. As coisas ficaram para trás. Aí você pode dizer assim, mas eu fiz coisas terríveis no passado. Eu vivenciei coisas horríveis, terríveis no passado. Miqueias 7,19 diz assim, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Talvez porque a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar, porque a gente se apega a tantas coisas para não perdoar, porque a gente não quer e justifica de várias maneiras o porquê não vai perdoar. Talvez por isso a gente não consiga compreender que se a gente se arrependeu e clamou ao nosso Deus, nós já estamos perdoados. Já foi lançado fora pelo próprio Deus, fomos perdoados. Então, por que continuar preso às coisas que você fez? Quem tem papel de acusador não é o Deus. Quem tem papel de acusador não somos nós, igreja. Quem tem papel de acusador é Satanás. E a intenção é muito clara. É lançar sobre nós o entendimento de não ser digno, que até certo ponto é correto, porque não somos mesmo, diante de Deus não somos. Mas trazer uma cegueira de entendimento de que, ok, não sou digno, mas o meu Deus me tornou digno através da morte do seu filho na cruz. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu fui limpo. Então por que continuar preso a essas coisas que você fez? Se desprenda. Esqueça o seu passado nas trevas. Seu presente agora é na luz e o seu futuro também é na luz. Não permita esta condenação permanente. Lança fora. Troque esse jugo com o próprio Cristo, que tem um jugo suave, leve. Tire esse jugo pesado da culpa. Não cale o seu pecado, como diz o salmista. Enquanto eu calei o meu pecado, eu sofria, porque a sua mão pesava sobre mim. Confesse os seus pecados a Deus, se arrependa, e Ele vai tirar esse peso de você. Ele vai tirar o passado das suas costas, para que você possa ter um entendimento, um discernimento de presente e possa ter um futuro na presença dEle. Romanos 8, 1-4 diz assim, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Nenhuma. Se você está em Cristo, não quer dizer que você não erra mais, não quer dizer que você não peca mais. Mas se você está em Cristo, já não há nenhuma condenação que pese sobre você. Porque você foi perdoado, porque Ele levou sobre si na cruz. Já não há nenhuma condenação. Então coloque a sua vida apenas naquilo que vai ajudar. Coloque as suas expectativas, coloque os seus pensamentos naquilo que vai te trazer edificação. Dê importância àquilo que importa. Eu coloquei isso na minha vida de maneira tão forte que às vezes eu preciso ainda lidar com isso quando eu vejo coisas ao meu redor. No meu entendimento, quando às vezes as coisas não são importantes e estão dando importância demais para aquilo, estão gerando conflito, atrito, contenda por coisas não importantes, aquilo mexe comigo de uma maneira que eu preciso aprender a lidar e me controlar. Porque foi uma decisão que eu tomei para mim que foi extraordinária. Dê importância àquilo que importa. Dê importância ao que realmente é importante. O que não é, lança fora. Se não edifica, atropela. Siga adiante. Se preocupe, retenha apenas aquilo que te edifica. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 20 ao 23, diz assim: Lembra-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lembro-me também do que pode me dar esperança. No nosso passado não é possível que só estejam coisas que nos machuquem. Não é possível que não dá para lembrar de um testemunho, que não dá para lembrar daquilo que Deus fez por nós, não dá para lembrar da intervenção divina em vários momentos, de vários livramentos, de várias bênçãos que a gente recebeu. Não é possível que não temos coisas na nossa vida que a gente possa olhar para aquilo e lembrar e trazer à memória aquilo que dá esperança. Para isso está o passado. Para aprender com aquilo que houve de erro. Para entender o tamanho da graça, do perdão de Deus. E para resgatar coisas que podem nos dar esperança. Para o presente e para o futuro. E como lidar com o presente? Cuide do seu presente. Cuide deste momento. Lá em Gálatas 6,7 diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Lei da semeadura. O que se planta é o que se colhe. Não se pode plantar uma semente e esperar colher outro fruto. Não é possível. O presente, amanhã, será passado. Nós estamos produzindo o passado de amanhã no dia de hoje. A gente precisa cuidar do presente. E a melhor maneira de não se preocupar com o futuro é essa, cuidando do presente. É mudando as sementes que a gente tem plantado. Se eu continuar a plantar as sementes que eu trago do passado, eu vou continuar a colher as coisas do passado. E meu passado jamais vai ficar para trás. Eu preciso mudar as minhas sementes. Porque as sementes que já foram plantadas, nós vamos colher. Por isso que é comum a pessoa, ao se converter, ao conhecer a Jesus Cristo, ao começar a transformação, a regeneração da sua vida, ela ainda experimentar coisas que são consequências do passado. Ela ainda vai colher coisas que ela plantou. A responsabilidade continua existindo sobre aquilo que nós plantamos. O que a gente pode fazer não é mudar a semente do passado, é mudar a semente que plantamos hoje. Cuide do seu presente, plante boas sementes. Mude aquilo que você tem plantado. Plante coisas espirituais, plante aquilo que vai para a vida eterna, plante aquilo que é eterno. Transforme a sua semeadura. Cuide do seu presente não murmurando, não reclamando. 1 Coríntios 10 ao 11. E não se queixem como alguns deles se queixaram.
e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Não se queixem, não murmurem, não reclamem. Não reclamem. No momento, não faça. E aqui ele vai falar sobre o que não deve ser feito no presente, fazendo uma referência ao passado, contando a história de Israel ao passar pelo deserto, ao murmurar aquilo que aconteceu com aquele povo. Todos aqueles que saíram do Egito não entraram na terra, os adultos. Apenas Josué e Caleb. Eles não entraram, eles escolheram porque plantaram murmuração. E aqui ele está usando um passado da maneira que deve ser usado. Olha, essas coisas estão sendo contadas a você para que vocês aprendam, como aprendizado para vocês no presente de vocês. A história de Israel, aquilo que Israel fez contra Deus, a favor de Deus, a maneira de caminhar, tudo que está na palavra, os erros e acertos do povo, serve de lição para que o nosso presente seja diferente, para que a gente possa plantar novas sementes. Novas sementes. E essa é a importância do passado, ensinamento. Então não murmure. Isso ensina o passado do povo de Israel, do povo de Deus. Não murmure. Não murmure. Então o que eu faço no presente? 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Ah, mas isso não é fácil. Eu sei, então peça ajuda. Peça ajuda a Deus, clame, ore, ore, ore. E ao orar, confie, confie e confie. A oração é um relacionamento com Deus. A oração é a maneira que a gente tem de se comunicar com Ele. Seja o que for o que estamos dizendo, a resposta à oração nem sempre é aquilo que desejamos, mas ali houve vínculo, relacionamento com Deus. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não seja ansioso. Não ocupe o seu presente com coisas do futuro. Não se preocupe. Não traga ocupação antes do momento. Não faça isso. Ao invés de fazer isso, leve a Deus todas essas coisas em oração e súplica. Não permita que isso aconteça na sua vida. Peça ajuda e o próprio Deus está dizendo assim, ó, venha a mim com oração e súplica. Eu não digo a você que eu vou dizer sim, que eu vou resolver todos os seus problemas da maneira que você espera, mas eu tenho uma promessa para você. Eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento. Isso vai mudar o teu presente e vai mudar também o teu futuro. Então alegre-se sempre. No presente, plante as sementes certas. No presente, tenha uma vida de oração. Viva na presença dele. Às vezes as pessoas falam de viver na presença como se fosse sempre uma coisa extraordinária, em que você está no local e as coisas estão pegando fogo e está todo mundo falando em línguas. Quando você ora, você está na presença dele. Aliás, é impossível, como diz o salmista, é impossível. Para onde eu posso ir e onde o Senhor não estará? Quando a gente fala estar na presença, é nós nos colocarmos, porque ele já está. Ore. A oração vai te fazer isso no presente. Se alegre sempre. Seja grato sempre. Não murmure, não reclame. Cuide do teu presente. Mude as tuas sementes para que possa mudar também o seu futuro. E como lidar com o futuro? Esse mesmo texto de Filipenses, ele vai falar sobre isso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso. Não se preocupe. E isso é algo difícil às vezes de ouvir. Como não ser ansioso? Como não me preocupar? Como não antecipar as coisas? Como não fazer com que o futuro esteja no meu presente? E como a gente falou agora, também fala mais uma vez. Ore. Com oração e súplicas. Ore.
Busque a mim, busque a resposta em mim, e eu te darei uma paz que excede todo entendimento. Esta paz que excede todo entendimento, ela te dará capacidade de ter um futuro. Essa paz que excede todo entendimento vai te dar condição de plantar sementes diferentes, sementes novas, sementes que você não havia plantado. É essa paz que vai te dar condição. Quem passa por tratamento psicológico, psiquiátrico, quem toma medicações, entende sobre isso. E aqui eu não estou dizendo sobre não tomar. Eu sei que cada coisa tem o seu lugar. Eu sei o que tratamento faz. Eu quero dizer que às vezes a medicação que uma pessoa que está em quadro de depressão faz é dar um equilíbrio necessário para que ela possa se mover. Porque às vezes a gente chega num ponto humano de não conseguir sair do lugar e é necessário o equilíbrio mínimo. O remédio não resolve. O remédio dá condições para que a pessoa possa resolver. E quando a gente olha isso aqui, o próprio Deus fala assim: olha, não seja ansioso por coisa alguma, mas lança sobre mim a sua ansiedade. Ore, suplique. Porque eu sei que você não está em condição de fazer nada no seu presente, mas se você buscar a mim, se você orar a mim, se você suplicar a mim, eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento no seu presente, para que você tenha equilíbrio, para que você possa ter um futuro, para que as suas decisões agora sejam diferentes, que as suas decisões agora sejam sementes totalmente diferentes, para que você tenha um futuro. Um futuro. E o futuro, não se preocupe com ele. Não seja ansioso. Não seja ansioso. Deus já está lá. Ninguém melhor do que Ele. Ele já está lá. Ele é atemporal. Aquilo que nós nos preocupamos do que vai, Ele já está lá, Ele já está cuidando para que seja. Ele já está fazendo melhor, Ele já está desenvolvendo o seu plano, Ele já está colocando em prática, já colocou. Nós que ainda não vivemos, mas Ele já o fez. Não tem lugar melhor para lançar essa ansiedade do que nele. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem pode, ao se preocupar demais, ao ter uma ansiedade extrema, quem pode, ao tentar antecipar todas as coisas do futuro, ao planejar tudo o que é possível se planejar, quem pode acrescentar que seja uma hora à sua vida? Ninguém. Ninguém pode. Porque quem tem poder sobre a vida e sobre a morte é o nosso Deus. E não tem nada que possamos fazer de antecipação das nossas vidas que possa mudar isso. Não é possível fazer. Mas então o que eu faço no futuro? Confia em Deus. Lança sobre Ele e confia nele. Salmo 37 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O que eu faço com o futuro? Confio no Senhor e faço o bem. Confia o futuro a Ele e viva o seu presente nele, fazendo o bem. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entregue o seu futuro a Ele, o seu caminho presente a Ele. Confia nele e Ele vai agir. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O tempo é Ele quem é dono. O momento é Ele quem faz. O plano é dele. O que Ele tem para a sua vida, Ele já designou. Então confia nele e aguarde com paciência, porque o momento certo, na hora certa, a coisa certa vai acontecer. Eu não estou dizendo que no momento certo aquilo que você pede vai acontecer. Eu não posso te fazer essa falsa promessa. Eu não posso te iludir que aquilo que você tem orado por tantos anos, Deus vai te dar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser responsável e falar assim, basta tomar posse da sua bênção. Eu não posso fazer isso com você. Porque se não for da vontade de Deus, essa tortura sobre a sua vida e uma culpa sobre algo que não existe vai estar sobre você.
Eu não sou dono da vontade de Deus para te fazer promessas. Mas a promessa que Ele fez está aqui. Lança suas ansiedades sobre mim, confia em mim, espera, entregue seu caminho para mim, eu vou agir a seu favor. Confia, espera e tenha paciência. No momento certo, na hora certa e a coisa certa, Deus vai fazer. E muitas vezes este momento para nós não é o certo, não é a hora certa e a coisa também não é certa. Porque apesar de falarmos por aí, muitas das vezes nós não queremos a vontade dele sobre nós queremos a nossa vontade, revestida de religiosidade, como se Deus estivesse para fazer aquilo que nós queremos. E não é assim que a gente tem que lidar com o futuro. A frase popular, o futuro a Deus pertence, é verdade. Ele já está lá, ele é dono do futuro. Confia, espera, entrega a ele, entregue seus caminhos, suas ansiedades. Enquanto isso, viva nele. Viva fazendo bem, viva amando as pessoas, viva pregando o evangelho, sem abandonar seus princípios, sem abandonar a palavra, mas agindo conforme igreja. Quem tem Jesus sabe que os seus pecados foram perdoados. Então ele sabe onde colocar o seu passado. Quem tem Jesus sabe que o seu passado não assombra mais, porque eis que tudo se fez novo. Quem tem Jesus não deixa se pesar de uma culpa, de uma condenação que já não existe mais, e deixa a culpa e a condenação no passado por entender que hoje está perdoado. Quem tem Jesus não se incomoda com a pressão do dia a dia, nem com a circunstância, nem com a pressão religiosa, mas orando e suplicando, entrega tudo ao Senhor. Vive constantemente alegre, vive as suas orações e suas súplicas, vive um presente na presença dele orando. Quem tem Jesus vive o presente nele, e quem tem Jesus entrega tudo o seu futuro a ele. Quem tem Jesus não está preocupado com o futuro, porque entregou ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Como me preocupar com o meu futuro se eu creio que ele está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso? Quem tem Jesus não se preocupa com o futuro. Quem tem Jesus vive o presente nele e entrega o futuro a ele e coloca o passado aonde ele deve estar. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado mais uma vez pela tua misericórdia, Senhor. Que a gente possa, Senhor, caminhar na tua palavra, Senhor, e entender, Senhor, ter discernimento para colocar o passado no seu devido lugar, para aprender com o passado, para tirar lições do passado, mas não permitir, Senhor, que a culpa e a condenação que havia no passado esteja sobre nós agora, no presente. Que a gente possa ter discernimento, Senhor, de viver um presente se alegrando em todas as coisas, sendo grato em tudo por Ti, Senhor. E quando o futuro tentar, Senhor, se antecipar nas nossas vidas, quando a ansiedade bater, quando a preocupação bater, que a gente possa entregar a Ti em oração e súplicas o nosso futuro, confiar em Ti e esperar em Ti, porque o Senhor é que sabe que pensamentos tem sobre nós, o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Nossa vida está em Suas mãos, Senhor, e o Senhor continua no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.